Fala aí pessoal, essa é a aula 16, na última aula do nosso curso de Cálculo 3, para para alegria de muitos, né, para que vocês fiquem de férias logo também. E, bem, o tópico central, né, que a gente vai estudar aqui é séries de Taylor, certo? Não é, claro, não é só séries de Taylor, né, porque é um conteúdo absolutamente imprescindível, mas será o tópico único sobre o qual trataremos aqui nessa aula. De fato, é o cúmino do nosso conteúdo de séries. Certo? Na aula passada a gente viu o teste da integral, o teste da raiz e o teste da razão, e aqui a gente termina esse conteúdo com séries de Taylor. Vamos lá, né? Considera aí que eu tenho uma função f de x, uma função real, uma variável real, blá blá blá, definida em um certo intervalo i dos números reais. Tá? Eu vou denotar esse... Perdão. Então, uma pergunta que eu posso me fazer é a seguinte, né? Como uma motivação. Será que é possível representar f como uma expansão em séries em i? Tá? Então essa é a pergunta central que eu quero endereçar aqui nessa aula. Eu tenho uma certa função f aqui, e aí eu queria tentar ter um certo intervalo i, né, que eu sei que f está definida, e aí eu queria tentar representar f aqui como uma série de potências. Vocês vão ver já já como isso aqui é útil. Tá? Eu vou dar no final da aula, vou dar dois exemplos aí relacionados à física, e vai ficar relativamente claro como é que a gente, para que a gente se faz essa pergunta. Tá? Então, bem, vamos escrever essa série que a gente, né, quer escrever aqui, né, que representa essa função f, dessa forma aqui, tá? O coeficiente é a n aqui, que não depende de x, e vezes, mas depende de n, né, a variável aqui do somatório, e x menos a, tudo isso aqui elevado a n. Isso aqui é a forma mais geral aqui de uma certa expansão, tá? Então, esse a aqui você vai entender o que é, tá? É de fato o ponto central do meu intervalo i. Você vai entender por que eu estou fazendo isso aqui, tá? A resposta, de novo, é sim, mas a gente precisa de determinadas condições. Vamos ver que condições são essas. Então, vamos lá, né? Primeiro, vamos supor que f é infinitamente diferenciável em i, né? Nesse intervalo i, que é dessa forma aqui, ó. E é dessa forma aqui, que é x menos a, menos r menor do que x menos a, menor do que r, tá? Ou seja, x menos a está contido entre menos r e r, ou se você preferir, né? A é o ponto central do intervalo, certo? Desse intervalo i, eu pego o ponto central dele, que é a. E aí r aqui é um certo alcance, tá? É um certo alcance aqui que separa esse ponto central aqui do extremo do intervalo, que seria nesse caso a mais r. Então você vai ver que é bem sugestiva essa notação. Esse r aqui é o raio de convergência da minha série. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte, né? Eu sei quem é x, né? Eu sei quem é a me é dado, certo? No problema a me é dado, né? Me é dado esse intervalo aqui, para o qual eu quero encontrar a representação em séries de f. E, bem, falta determinar quem são esses coeficientes aqui. Esse é o coração da expansão em série. Esses coeficientes aqui é a n, né? Então, pega aqui essa expressão que a gente acabou de escrever. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos expandir esse negócio aqui para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, o primeiro termo é A0, o segundo é... Veja que eu estou começando o somatório em zero, né? O segundo é A1 vezes x menos a, o terceiro A2, x menos a ao quadrado, mais A3, x menos a ao cubo, mais etc. Até infinito, né? Isso é uma série infinita, claro. Então, veja só, né? Primeiramente, perceba o seguinte, né? Que, bem, vamos reescrever esse negócio aqui em cima, vamos deixar aqui em cima, e perceba o seguinte, que o coeficiente A0 é simplesmente f avaliado em a, tá? Se você calcular o f de a aqui desse lado, e substituir x igual a a desse lado direito, você vê que tudo que tem x menos a vai se cancelar, só vai sobrar A0. Então, A0, de fato, é f de a, tá certo? Então, eu já posso substituir isso aqui, se eu quiser, né, na minha expansão, certo? Então, A0 igual a f de a, e aqui eu escrevi sobre zero fatorial. Você vai entender por quê já, tá? Porque eu coloquei esse zero fatorial. Lembra que zero fatorial é 1, então não faz diferença, tá? Então esse aqui é f de a do mesmo jeito. E agora percebe o seguinte, né? Se eu diferenciar essa equação, ó, essa equação que eu tenho aqui em cima, se eu diferenciar ela com relação a x, né? Do lado esquerdo eu vou ter, claro, df dx, do lado direito eu vou ter, ó, esse A0 morre, né? Eu vou ter A1, tá? Um A1 aqui sem nada que acompanhe x, mais 2 vezes A2, x menos a, mais 3 vezes A3, x menos a ao quadrado, e por aí vai, certo? E aí perceba agora que se eu calcular df dx, tá? Essa função aqui derivada em x igual a, né? Eu vou ter simplesmente A1, tá? Meu coeficiente A1, certo? Então olha que legal, né? Eu posso reescrever isso como A1 igual a f' de a, tá? Trocando aqui a notação de Leibniz pela notação usual aqui de Newton, sobre 1 fatorial. E aí você vai entender porque eu estou escrevendo esse 1 fatorial aqui, certo? Então a gente já tem o coeficiente A0 e a gente tem o coeficiente A1 dessa expansão. Vamos lá, né? Se eu derivar esse negócio duas vezes, né? Se eu pegar a forma que eu tinha para df dx e derivar de novo,
eu vou encontrar a seguinte expressão, né? 2A2 mais 3 vezes 2 vezes A3, x menos A, blá blá, né? E aí, bem, como você já pode intuir, eu vou avaliar esse negócio aqui em x igual a A, né? De maneira que tudo que tem x menos A morre de novo e eu tenho simplesmente 2A2, tá? E aí, conclusão, A2 vai ser simplesmente f duas linhas de A, né? Derivada segunda de f avaliada em A, sobre 2 fatorial. 2 fatorial, lembra que é 2, né? E aí, bem, de novo, né? Vamos obter o coeficiente A3. Eu derivo a minha segunda derivada que eu tinha no slide anterior. E aí eu tenho 3 vezes 2A3 mais 4 vezes 3 vezes 2A4, blá blá blá, etc. De maneira que A3 vai ser simplesmente f 3 linhas de A sobre 3 fatorial. Tá? Então, poxa, bem, como você já pode intuir, né? Bem, eu ainda coloquei A4, tá? Vamos lá, A4 vai ser simplesmente f 4 linhas de A, né, sobre 4 fatorial, né? Então, como você pode intuir, a gente pode concluir o seguinte, que o enésimo coeficiente, eu posso repetir esse procedimento extensivamente, né, quantas vezes eu quiser, e, bem, esse enésimo coeficiente vai ser simplesmente f de n, a derivada enésima de f avaliada em A. Tá? De maneira, sobre, claro, desculpa, n fatorial. Então eu estava escrevendo aqueles fatoriais porque você pode mostrar lá, você pode ver pelo padrão de indução que aparece esse n fatorial aqui embaixo. Certo? E, bem, né, interessante isso, porque então agora eu determinei os coeficientes da minha expansão. Veja que foi imprescindível supor que f era, de fato, infinitamente diferenciável, né? E, claro, essa expansão é válida no intervalo i. Uma maneira de representar o intervalo i é dizer que x menos a é menor do que r, né? Ou, se você preferir, como tinha no outro slide, menos r é menor do que x menos a, que é menor do que r, tá? Então, interessante isso aqui, né? A gente vai aplicar aqui um exemplo específico e vamos entender aqui bem o que está acontecendo. A gente chama, tá, isso aqui, bem, isso aqui, claro, R é o raio de convergência da expansão, eu chamo de raio de convergência, né? E, perdão, deixa eu voltar aqui, a gente chama isso aqui de expansão de f, tá, da função f de x em torno de A, certo? E aí o lance é o seguinte, veja, geralmente você faz essa expansão, você calcula essa expansão, te dá uma função f, aí pergunta, pô, expanda essa função em torno de A igual a 2, sabe? E aí você vai, beleza, vai calcular essas derivadas, tal, f de n de 2, né, sobre n fatorial, blá blá blá, tentar expandir, calcular esses coeficientes, tá? E aí, o raio de convergência não vai te ser dado, você vai ter que determinar esse raio de convergência utilizando algum dos testes de convergência que a gente viu na aula passada. A gente vai ver isso bem direitinho aqui em alguns exemplos, mas veja isso, né? O raio de convergência tem que ser determinado, porque não é para todo valor de x que de fato a série converge, tá? Então, o caso especial em que A igual a zero é bem importante, a gente chama isso de série de Maclaurin, tá? Não é mais série de Taylor, série de Maclaurin, e aqui a minha expressão que eu tinha antes se reduz a isso, né? Então eu tenho fn de zero aqui. De fato, esse é o caso mais importante de todos. Na física é o que a gente usa o tempo todo, tá? E aí você vai entender por quê. E aqui eu tenho x elevado a n, né? E aqui eu tenho um módulo de x, né, menor do que r. Então, esse aqui é a série de Maclaurin. Então vamos lá, né? Um exemplo mais básico, exponencial, né? Vamos expandir então essa função aqui, f de x igual ao exponencial, em torno de x igual a zero, tá? Então, expansão de Maclaurin da função exponencial em torno de x igual a zero. Então vamos lembrar uma coisa, né? A gente sabe que todas as derivadas da função exponencial são a própria função exponencial, né? Cálculo 1 lá. Então isso é bem fácil, né? É bem fácil de expandir porque eu já não preciso nem me preocupar com os coeficientes. Já sei que a enésima derivada é a própria exponencial, né? E aí se eu avaliar isso em zero, né? A enésima derivada em x igual a zero, eu vou ter exponencial de zero, que é simplesmente 1, né? De maneira que a expansão em Taylor da exponencial, veja que foi como é simples, é simplesmente aqui, né, o somatório n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Simplesmente usei a fórmula que eu tinha lá no slide anterior, certo? Mas bem, a pergunta que você tem que se fazer agora é qual é o raio de convergência? Beleza, encontrei essa expansão, né, mas ela não converge em princípio para todo valor de x, tá? Eu centrei meu intervalo em zero e quero determinar até onde eu posso, né, estender meu intervalo para que essa expansão convirja, né? Então, de fato, a gente se pergunta qual é o raio de convergência e a gente pode ver isso utilizando o teste da razão que a gente viu na aula passada. Então vamos definir por hora, tá? Eu estava usando, escolhi aqui a notação meio infeliz, né, para simbolizar esse coeficiente aqui, mas enfim, não tem nada a ver com o que eu estava vendo lá atrás, tá certo? Eu só estou chamando esse x elevado a n sobre n fatorial de an, tá? Então a n é uma função de x, certo? Isso é só para quê? É só para eu poder aplicar aqui direitinho o teste da razão. Ó. Esse lado esquerdo fica bonitinho,
certo? Então lá no teste da razão eu fazia o quê? Eu calculava o limite quando n vai para infinito de modo do coeficiente n mais 1 sobre o coeficiente a n. Tá? Então nesse meu caso aqui eu tenho esse coeficiente aqui, né? Então eu vou ter x n mais 1, né, sobre n mais 1 fatorial, tá? E aqui embaixo eu vou ter x elevado a n sobre n fatorial, certo? De maneira que, rearranjando a casa aqui, né, eu posso escrever n mais 1 fatorial como n mais 1 vezes n fatorial, aí corta n fatorial, etc. Né, corta aqui, ó, n fatorial. Eu vou descobrir que eu vou ter aqui o limite, quando n vai para infinito, de x sobre n mais 1. Tá? Então veja aqui bem, x aqui não importa, né, para cálculo do limite, então só tem um n. Tá? Então veja que isso aqui vai para zero quando n vai para infinito, né? N está no denominador. Então 0 é um número sempre menor do que 1 e, portanto, o teste da raiz... O que é que o teste da raiz me diz? Ele me diz que, independentemente do valor de x que eu escolher, tá? A série vai convergir, porque eu posso mostrar pelo teste da raiz que isso aqui vai ser, de fato, igual a 0, que é um número menor do que 1. Tá? Então, o que é que eu digo? Eu digo que x pode assumir qualquer valor e que, portanto, o raio de convergência é infinito. Tá? Esse não é o caso para todos os setos. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Isso não é verdade, mas nesse caso aqui eu tenho que o raio de convergência é infinito e, portanto, a série converge para qualquer valor real. Tá? Então, sobre toda a reta real, x indo de menos infinito até infinito de fato. Certo? Então, essa daqui foi a expansão da exponencial, importantíssima, imprescindível, tá? Saiba disso, certo? Veja que é igualzinho a expansão da série geométrica, só que tem um n fatorial aqui embaixo, né? Então, beleza, né? E ela converge para qualquer valor de x. Então, um segundo exemplo podia ser o seguinte, né? Eu posso expandir então essa função f de x, né, em torno também de x igual a 2, né? Fazer uma expansão, perdão, eu coloquei expansão de Maclaurin aqui, mas está errado, tá? Seria uma expansão de Taylor nesse caso, uma expansão de Taylor ao redor de x igual a 2. Como é que eu faria? Bem, calculo a derivada enésima, né, da função, que é simplesmente a exponencial, e a derivada enésima avaliada de x igual a 2 vai ser simplesmente exponencial de 2 aqui, né? E aí, bem, eu vou ter a minha expansão pela fórmula que eu tinha lá, né, que eu enunciei para a série de Taylor. Eu vou ter que a expansão vai ser exponencial de x igual a, né, o coeficiente é exponencial ao quadrado, então eu vou ter exponencial ao quadrado sobre n fatorial, tudo isso vezes x menos 2, tá? Então toma cuidado. Agora x menos 2, tudo isso elevado a n, tá? E aí eu posso usar de novo o teste da razão, aí você pode tentar verificar isso para mostrar que essa expansão também converge para qualquer valor de x, certo? Mas aí fica uma pergunta, né? Vem cá, nesses dois exemplos, primeiro eu expandi a exponencial em torno de x igual a 0, depois eu expandi a exponencial em torno de x igual a 2, né? Então vem cá, qual expansão é melhor de se usar, tá? Então eu te digo assim, olha, tá aqui a função exponencial, então expande ela e insere para mim. E aí você fica pensando, porra, então eu vou expandir em torno de que número, né? Em torno de x igual a 0, x igual a 2, né? Sei lá, qual número é melhor escolher? A resposta é a seguinte, bem, depende do seu propósito, tá? Grande, né? Grande resposta. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que, olha, vê só, se você quiser aproximar a função, certo? A sua função exponencial perto de x igual a 0, se você usar a expansão que a gente construiu no exemplo 1, tá? Que é a expansão em torno de x igual a 0, você vai precisar manter bem menos termos, por exemplo, em um programa de computador. Então, veja aqui, eu estou denotando por Tn a soma dos n primeiros termos da minha expansão da série exponencial, tá? Da série da exponencial, tá? Expansão, perdão, em torno de x igual a 0, né? Então veja o seguinte, né? Vamos olhar para a animação aqui, ó. Veja que aqui eu estou mantendo, 18, 19 termos, mas pronto, resetou aqui, ó. Um termo, eu vou ter uma reta. Veja que com 4 termos, perto de x igual a 0, aqui, ó, perto da origem, isso aqui já fica bem em cima da função exponencial, tá vendo? E veja que quanto mais eu aumento o número de termos, aqui nesse Tn, dessa soma parcial dos n primeiros termos, mais de fato a minha expansão em série vai se aproximando da função exponencial, tá? Veja que essa curva azul aqui pontilhada é a função exponencial. Esse aqui foi o programinha que eu fiz lá em Python. Enquanto que, bem, se eu usar a expansão em torno de x igual a 2, certo? Eu vejo que se eu quisesse aproximar isso aqui, a exponencial, né, pela sua expansão em série, perto de x igual a 0, usando a expansão em torno de x igual a 2, eu teria que manter bem mais termos, tá? Enquanto que, se eu quisesse aproximar a exponencial pela sua função em série em torno de x igual a 2 com a expansão aqui do exemplo 2,
eu teria que manter pouquíssimos termos. Veja que com n igual a 8 aqui, esse negócio já perto de x igual a 2 já está bem em cima da curva da exponencial, né? Então tome cuidado aí, tá? Se você quiser, não sei, você está fazendo aí um programa de computador e aí você não quer usar a exponencial, você quer usar a expansão em série, né? Isso pode ser útil por N razões, tá? Engenharia, por exemplo. Então se você quiser olhar para a exponencial perto de x igual a 0, usa a expansão do exemplo 1. Se quiser olhar para perto de x igual a 2, usa do exemplo 2, porque você vai precisar manter realmente menos termos, certo? Então esse é o propósito dessas expansões serem centradas ao redor de um certo ponto. É por isso que eu construo a forma lá da série de Taylor, como eu coloquei no começo da aula, daquele jeito específico. Certo, gente? Então, outro exemplo, vamos expandir, por exemplo, essa função aqui, ó, 1 sobre, né, 1 menos x ou 1 menos x elevado a menos 1, né, em torno de x igual a 0, expansão de Maclaurin dessa função. Então, vamos lá, né? Isso é sempre um processo de indução, você tem que ir calculando todas as derivadas e tentando achar um padrão, tá certo? Então, bem, a derivada de ordem 0, né, quer dizer, a própria função avaliada em em x igual a 0 vai ser simplesmente 1, tá? Bem simples. Se eu calcular a primeira derivada, eu tenho f' de x igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado, né? Se eu avaliar isso em f' em x igual a 0, eu vou ter simplesmente 1 de novo. Se eu calcular f' de x, eu vou ter 2 sobre, né, 1 menos x, né, ao cubo, e aí se eu avaliar isso aqui em x igual a 0, eu vou ter simplesmente 2. Se eu calcular f' de x, né, e avaliar em x igual a 0, eu vou ter 3 vezes 2, certo? Você pode ir verificando isso aqui. De maneira que eu concluo que, bem, se eu derivar nesse negócio aqui n vezes, eu posso ir repetindo esse procedimento, eu concluo que a enésima derivada avaliada em x igual a 0 vai ser simplesmente n fatorial, certo? De maneira que se eu substituir lá na minha forma, né, para a expansão de Maclaurin, a forma geral que eu coloquei alguns slides atrás, eu vou encontrar que a expansão dessa função aqui, 1 sobre 1 menos x, vai ser simplesmente somatório n igual a 0, né, até infinito de x elevado a n, que é exatamente a série geométrica que a gente estava trabalhando lá já na segunda aula dessa unidade. Então veja que legal, né? Aquela expansão, a série geométrica, a gente mostrava lá no começo do curso, né, do curso sobre série, na terceira unidade, que ela convergia para esse valor. Mas se eu não soubesse disso, e eu realmente expandisse esse negócio aqui, em série de Taylor ao redor de x igual a 0, bem, eu encontraria exatamente a expressão que eu tenho para série geométrica. Mas vê só, né? Olha só, eu sei que a série geométrica não converge para todo valor de x, ela converge quando o módulo de x é menor do que 1, né? Suponha que eu não soubesse disso, né? Então qual é o raio de convergência? Vamos dizer que eu não soubesse. Eu expandi essa minha função, encontrei aqui a série geométrica, e aí, bem, para quais valores de x esse negócio converge? Vamos lá, de novo a gente usa o teste da razão, certo? Então, eu vou chamar x elevado a n de AN, tá? E aí eu uso aqui o teste da razão, calculo a n mais 1 sobre a n, né, que vai ser x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n. Então eu vou ter limite quando n vai para infinito de módulo de x, tá? E para que isso convirja, eu preciso forçar, né, lá pelo teorema que eu tinha na aula passada, o teste da razão, eu preciso forçar que módulo de x seja menor do que 1, tá? Veja que aqui não tem x no limite, né? Então esse limite aqui é irrelevante, tá? Então eu tenho que forçar que módulo de x seja menor do que 1 para que esse negócio convirja, ou seja, meu raio de convergência é 1 e, portanto, eu concluo exatamente o que eu já sabia, né? Que a série geométrica converge quando o módulo de x é menor do que 1 ou quando x está nesse intervalo aqui, menos 1, tá? Menor do que x, menor do que 1. Então, legal, né? A gente viu agora que a nossa teoria é de fato, extremamente consistente, né? Um outro exemplo seria aqui a função seno e cosseno, tá? Então, daqui para frente a gente só vai ver exemplos. O formalismo de verdade acabou, certo? Então, a gente vai ver vários exemplos para que você tenha uma ideia aqui do que está acontecendo. Desculpa, gente, estava bebendo aqui um gole d'água. Então, você tem aqui a função seno e cosseno, né? Vamos expandir primeiro a função seno. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, eu tenho f de x igual a seno de x. Bem, calcula a derivada de ordem 0, vai ser, né, expansão de Maclaurin, perdão. Estou olhando para a expansão de Maclaurin. A derivada de ordem 0 avaliada em x igual a 0 vai ser seno de 0. Isso aqui vai ser 0. A derivada de ordem 1 avaliada em x igual a 0 vai ser cosseno, né? Cosseno de 0, perdão, que vai ser simplesmente 1. A segunda derivada avaliada em x igual a 0 vai ser menos seno de x, onde x igual a 0, que vai ser 0. E aí eu posso ir, né, repetindo esse procedimento, tá? Quarta, quinta derivada, tal. Percebendo que, bem, esses coeficientes eles se repetem de 4 em 4 derivadas. Veja que o que eu tenho desse lado é exatamente o que eu tenho desse lado de cá. Tá? De maneira que a expansão em série vai ser assim, ó.
Se eu escrever aqui alguns termos, vai ficar seno de x igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, tá? E por aí vai. E que isso eu posso simbolizar, tá? Eu posso denotar aqui pela notação de somatório como somatório de menos 1, né? Veja que é uma série alternada, né? Menos 1 elevado a n, né? X elevado a 2n mais 1, tá? Esse n é sempre ímpar, então eu só mantenho os termos ímpares aqui na minha expansão em série e, de fato, os sinais são alternados, tá? Sobre, eu tenho esse sobre aqui também, 2n mais 1 fatorial, certo? Podia repetir aqui, fazer a mesma coisa para a função cosseno, mas, bem, né? Tá aqui, ó, você pode ver que se você repetir o mesmo procedimento para a função cosseno, você vai encontrar que é simplesmente igual à expansão do seno, só que agora você vai manter os termos pares, tá? Então é uma série alternada também, só que em vez de x elevado a 2n mais 1, eu tenho x elevado a 2n, tá? Tudo isso sobre 2n fatorial. Tá? E eu posso tentar encontrar o raio de convergência desses negócios. Então vamos tentar encontrar, por exemplo, o raio de convergência aqui da função cosseno, né? Vai ser simplesmente limite quando o n vai para infinito, né? Aqui usando o teste da razão, né? Eu posso simplificar esses termos aqui. Recomendo que você dê pause no slide, dê uma olhada, tá? A gente cancela, blá blá, um monte de coisa aqui, etc. E a gente encontra aqui, né, o limite quando n vai para infinito desse negócio aqui de módulo de x ao quadrado sobre 4n ao quadrado mais 6n mais 2, né? Quando n vai para infinito, claramente esse negócio vai para zero, que é um número sempre menor do que 1, e portanto, lá, como eu tinha lá na exponencial, o raio de convergência é infinito, porque, bem, né, esse limite aqui é sempre menor do que 1. Certo? Então, pelo teste da razão, o raio de convergência é de fato sempre infinito, certo, gente? Então então agora fica fácil expandir, por exemplo, tá? Então a gente já tem, voltando aqui, a gente tem a expansão do seno e do cosseno. Então agora fica fácil, por exemplo, expandir, por exemplo, essa função aqui, f de x igual a x quadrado vezes cosseno de x. Por quê? Porque a gente já conhece a expansão do cosseno, né? Então é simplesmente, a expansão desse negócio aqui vai ser simplesmente x quadrado vezes a expansão do cosseno, né? Então eu posso, né, esse x quadrado aqui, veja que não tem n aqui nesse x quadrado, né, então ele pode ficar fora do somatório, mas eu posso também colocar ele dentro do somatório, tá? Eu repeti aqui, perdão, esquece que tem esse x quadrado aqui, tá? Posso colocar ele dentro do somatório, de maneira que eu adiciono 2 aqui nesse meu expoente, certo? Então, porque x elevado a 2n vezes x ao quadrado vai ser x2n mais 2. Então, beleza, a gente encontrou a expansão de série aqui desse negócio aqui que parece, né? Oh meu Deus, isso aqui é complicado. Você não precisa... Veja que eu me poupei do trabalho de ter que ficar calculando as derivadas, tá? Porque eu já conhecia a expansão do cosseno. Então isso é bem natural nesse tipo de questão, tá? Você se poupa do trabalho de calcular todas as derivadas quando você já conhece alguma expansão, como por exemplo aqui a expansão do cosseno, certo? Então, um outro exemplo seria aqui a expansão, se eu quisesse calcular, por exemplo, a expansão em Taylor, essa função seno de x, né? Ao redor de x igual a π sobre 2, né? O que é que eu faço? Bem, lá vou eu calcular todas as minhas derivadas de novo. Então, bem, recomendo, deixa eu ir adiantando alguns slides, dê pause aqui no vídeo, tá? E veja que, bem, os coeficientes agora vão ser assim, ó, vão estar se alternando dessa forma aqui, tá? De maneira que a minha expansão vai ser seno de x igual a 1 menos, né? Perdão, eu coloquei x aqui, tá? Mas o certo era x menos π sobre 2, certo, gente? Desculpem. O certo era para estar aqui x menos π sobre 2 ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais x menos π sobre 2 a quarta, sobre 4 fatorial, menos x menos π sobre 2 a sexta, sobre 6 fatorial, e por aí vai. Tá? De maneira que eu posso escrever isso aqui como, agora aqui no somatório está certo. Menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial, vezes x menos π sobre 2 sobre 2n. Tá? Que nada mais é, se você comparar com a expansão da função cosseno, nada mais é do que a expansão de cosseno de x menos π sobre 2, tá? Eu podia expandir a função cosseno de x menos π sobre 2, tá? E eu teria exatamente isso aqui, porque a gente sabe que o seno e o cosseno são simplesmente, estão defasados simplesmente de π sobre 2, né? Então é bem interessante isso, né? Massa. Beleza, né? A gente pode mostrar também, usando o teste da razão, recomendo que vocês façam isso, que o raio de convergência é infinito, tá? E beleza, né? Então, outro exemplo seria aqui o que a gente chama de expansão binomial, tá? Eu quero expandir essa função aqui, ó, 1 mais x elevado a k, onde k é um número qualquer, não necessariamente inteiro. Eu posso de novo ir calculando minhas derivadas. A derivada de ordem 0, avaliada de x igual a 0 vai ser 1. Derivada de ordem 1, avaliada de x igual a 0 vai ser k. Derivada de ordem 2, avaliada de x igual a 0 vai ser k vezes k menos 1. Derivada de ordem 3, né?
avaliado em x igual a 0 vai ser k vezes k menos 1 vezes k menos 2, tá? E por aí vai até eu concluir, né? Bem, eu posso reescrever, perdão, isso aqui como essa primeira derivada aqui de ordem 0 como k fatorial vezes k menos 0 fatorial, tá? Esse segundo, k fatorial vezes, sobre, perdão, k menos 1 fatorial. Esse terceiro, k fatorial sobre k menos 2 fatorial. E aqui, k fatorial sobre k menos 3 fatorial, de maneira que, bem, eu posso concluir que a enésima derivada avaliada de x igual a 0 vai ser k fatorial sobre k menos n fatorial, certo? E olha que interessante, a minha expansão em série fica desse jeito aqui, ó, 1 menos x elevado a k vai ser igual a, né, somatório de k fatorial sobre n fatorial, né, n menos k fatorial. Tudo isso era x elevado a n, né, minha expansão de Maclaurin, no caso. Veja que isso é exatamente a fórmula do binômio de Newton que você tinha lá no ensino médio, tá? E a gente vai realmente colocar ela nessa forma que você tem no ensino médio. Mas você pode mostrar, primeiro, a gente define esse coeficiente aqui como coeficiente binomial, tá? Que a gente tinha lá no ensino médio, então binomial de Kn, né? Ou se você preferir, combinação de Kn a n, né? De x elevado a n, tá? E, de fato, a expansão em série fica aqui dessa forma e você pode mostrar que o raio de convergência, né? Usar aqui o teste da razão, mostrar que o raio de convergência é 1. Então isso aqui de fato converge para módulo de x menor do que 1. Recomendo dê pause no vídeo, dê uma olhadinha aqui nas contas e tal, mas o módulo de x tem que ser menor do que 1. Tá? Esse é o raio de convergência da expansão binomial. Então, né? Então, bem, na física, outro exemplo, né, é recorrente a gente precisar expandir aqui o seguinte caso. Né? Eu tenho uma função aqui, é uma função de... Eu botei x aqui, né, mas era para eu ter colocado b ou a, tá? Então, por exemplo, a, né, coloca a, então f de a é uma variável. Então, eu tenho b menos a elevado a k, né, onde a é um número muito menor do que b, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso, se a é muito menor do que b, então a sobre b é muito menor do que 1, certo? É uma coisa... aproximadamente 0, eu escrevi 1 aproximadamente 0, mas está errado, era para esse aproximadamente estar embaixo, tá? É a sobre b aproximadamente 0, certo? De maneira que, bem, b menos a elevado a k, eu posso colocar b em evidência, né? Então vai ficar b elevado a k, 1 menos a sobre b elevado a k, certo? E eu já sei expandir esse negócio pelo slide anterior, tá? Eu quero expandir ao redor de a sobre b igual a 0, então eu vou ter binomial de Kn a n, de menos 1 elevado a n, porque agora eu tenho menos 1 aqui, de a sobre b elevado a n. Se eu colocar esse b elevado a k para dentro, veja que eu tenho exatamente a mesma expansão que você tinha lá no ensino médio, escrita da mesma forma que você tinha lá, certo? O binômio de Newton, b menos a elevado a k, vai ser somatório n igual a 0 até infinito, de combinação de Kn a n, de menos 1 elevado a n, a elevado a n, b k elevado a menos n, tá? Se você colocasse um sinal de mais aqui, não apareceria esse menos 1 elevado a n. Se fosse b mais a, por exemplo, elevado a k. Beleza, gente? Então a gente vai ver, esse é um caso muito frequente, tá? E aí, geralmente a gente está interessado nos dois primeiros termos dessa expansão. A gente vai ver um exemplo já. No exemplo 10 a gente vai dar uma olhada nisso. Então, bem, eu posso fazer uma tabela aqui. Eu posso expandir, por exemplo, a função logaritmo, tá? Logaritmo de 1 mais x, certo? 1 mais x... né, elevado a k, que eu acabei de ver, ou tangente a menos 1, arco tangente, né? Eu posso expandir arco cosseno, também arco seno, mas não são tão úteis, então a gente nem coloca aqui. E essa é uma tabelinha que está lá no Stuart, que você pode usar para resolver os exercícios, tá? Então, você pode usar esses resultados aqui para resolver os exercícios, deve usar, na verdade. E aqui do lado está o raio de convergência de cada expansão. Essa daqui é a expansão de Maclaurin da maioria das funções elementares que a gente conhece, certo? A gente expande o logaritmo de 1 mais x, só um detalhe, né? De 1 mais x, por quê? Porque, bem, a gente sabe que o logaritmo diverge em torno de 0, né? Então a gente, bem, não é relevante olhar para a expansão do logaritmo em torno de x igual a 0, porque eu sei que é menos infinito, certo? Então essa expansão aqui é mais interessante que a expansão, né? Que essa outra expansão aqui divergiria, tá? Outro exemplo, no exemplo 9, a gente pode, uma aplicação interessante, né? A gente pode utilizar essas séries, né? Essas expansões em série para operar com integrais que aparentemente são difíceis, né? Então o que é isso, né? O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, imagina que bem, agora pelos slides anteriores eu sei expandir a função exponencial de x quadrado, né? É só eu pegar a expansão da exponencial de x e fazer x, né? X ir para x quadrado, ou seja, trocar x por x quadrado. Então eu vou ter, né,
x² elevado a n sobre n fatorial, aqui meus coeficientes, a expansão em série, e tá, isso aqui não era para ser, perdão, isso aqui era para ser elevado a n, tá? Coloquei n aqui, mas era para ser elevado, de maneira que v, né? Então a integral de exponencial de x² dx vai ser igual a simplesmente a integral dessa série aqui, né? A integral é linear, então ela comuta com o somatório, eu posso colocar ela dentro do somatório, tá? Esse 1 elevado a n é uma constante, ela sai da integral, porque eu estou integrando em x. Então, de maneira que eu vou ter integral de x elevado a 2n dx, que é simplesmente, né, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, certo? Então, por que isso aqui é interessante? Porque, vê, lá em cálculo 1, a gente não sabia calcular essa integral aqui em termos das funções elementares, né? A gente não sabia calcular, obter exponencial de x² em termos de seno, cosseno, logaritmo, etc. Até, bem, a gente não existe uma fórmula para isso, na verdade, né? Não existe uma primitiva para essa função aqui. Agora, se eu quisesse, por exemplo, estudar essa integral no programa de computador, eu poderia simplesmente trocar isso aqui pela expansão em série, tá? Por essa expansão aqui que eu acabei de obter. Então, eu tenho uma expansão em série para a integral de exponencial de x² dx. E ainda é possível mostrar, uma coisa interessante, que o raio de convergência dessa nova expansão, da integral, é sempre maior ou igual ao da própria função. Acho que essa demonstração está lá no livro do Tom Apostol. Então, se por exemplo você descobriu que isso aqui expande para raio de convergência 14, tá? Você pode mostrar que a integral disso aqui, a expansão da integral, perdão, é válida para um raio de convergência igual ou maior que 14, por exemplo. Mas a gente sabe que a exponencial é válida, a expansão da exponencial é válida sobre todo o plano, né? Então, perdão, sobre toda a reta real. Então, x pode assumir qualquer valor aqui e também poderá, por conseguinte, aqui por causa desse resultado que eu acabei de anunciar, também poderá assumir qualquer valor aqui, essa integral do exponencial de x², tá? Beleza, então, dois últimos exemplos. Agora, uns exemplos da física para você agora ter uma certa ideia de que para que é útil também, né? Na vida real, vamos dizer assim, expansão em série. Vamos lá. Lá em 1905, né, o ano miraculoso em que Einstein publicou vários artigos assim, imprescindíveis da história da física, no artigo em que ele desenvolvia a teoria da relatividade especial, ele encontrou o seguinte resultado, né? Imagina aqui que você tem uma partícula de massa m, uma partícula pontual de massa m, que se move com velocidade v, tá? Velocidade escalar v, constante, uma dimensão. Einstein encontrou que a energia dessa partícula é simplesmente o seguinte, ó, simplesmente é igual a p² c², né? Raiz quadrada, perdão, de p² c² mais m² c², tá? Onde P é o momento linear da partícula, ou seja, P igual a mv, que a gente vê lá nos cursos de física básica, e C é uma constante, é a velocidade da luz no vácuo, que nada mais é do que aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, certo? Então você já deve conhecer essas coisas aqui, tá? Talvez não essa fórmula aqui para energia, mas enfim, isso aqui foi um resultado que Einstein encontrou, certo? Então vamos pensar o seguinte, né? Vem cá. E se a velocidade da minha partícula for muito menor do que a velocidade da luz? Isso é, V é muito menor do que C, né? Isso implica, se eu multiplicar os dois lados por m, isso implica que P, né, esse momento linear é muito menor do que mc, ou, se eu preferir, que P sobre mc é muito menor do que 1, tá? Então, P sobre mc é muito menor do que 1, então o número é aproximadamente zero, certo? Então, eu posso trocar, eu posso avaliar essa minha energia aqui da minha partícula, posso trocar ela pela sua expansão em série em torno de P sobre mc igual a zero, tá? Porque P sobre mc é muito menor do que 1, tá? Um número aproximadamente zero, então eu posso olhar para os valores da minha energia próximos de P sobre mc igual a zero, tá? Eu vou, por conveniência, eu vou chamar P sobre mc de alfa, tá? Então defino alfa igual a P sobre mc, e a energia vai ficar mc ao quadrado, raiz quadrada de 1 mais alfa ao quadrado. Então vamos lá, vamos mandar ver expandir esse negócio aqui em série. Veja que isso aqui é uma expansão binomial para cá igual a 1 sobre 2, tá? Mas se eu não soubesse disso, vamos lá, eu posso escrever a expansão da seguinte forma. Eu tenho, né, a expansão inteira, então, expansão em Maclaurin, né? Então, a primeiro termo vai ser a energia avaliada em alfa igual a zero, o segundo vai ser a derivada da energia com relação a alfa avaliada em alfa igual a zero, né? Tudo isso vezes alfa, mais o segundo termo, que vai ser d quadrado de alfa ao quadrado, tudo isso, avaliado em alfa igual a zero, vezes alfa ao quadrado, mais, tá? Mais a soma de todos os termos de ordem alfa ao cubo ou superior.
Então, de fato, perceba o seguinte, né, que se alfa é muito menor do que 1, ou seja, se alfa é aproximadamente zero, então alfa ao quadrado é muito, muito, muito menor do que 1, e pior ainda, alfa ao cubo é infinitamente menor do que 1, certo? Então, de maneira que, bem, eu posso negligenciar na minha expansão todos esses termos, né? Se alfa é uma merrequinha, então alfa ao cubo já é uma merrequíssima. Eu posso negligenciar essa soma de todos esses termos de ordem de 3 ou maior. Tá? Então eu posso tomar esse O aqui de alfa ao cubo é aproximadamente zero. Então, para fazer minha expansão direitinho aqui, eu simplesmente preciso calcular a primeira derivada dessa função aqui, dessa energia, né, em alfa igual a zero, e a segunda derivada em alfa igual a zero. Bem, se você fizer as contas, a primeira derivada a própria função avaliada em alfa igual a zero vai ser, né, alfa igual a zero aqui vai ser mc ao quadrado. A segunda aqui, a derivada, né, dessa função avaliada em alfa igual a zero, né, deriva isso aqui e avalia e avalia exatamente em alfa igual a zero. Então você vai ver que isso aqui é mc ao quadrado alfa sobre raiz quadrada de alfa ao quadrado mais 1, né? Em alfa igual a zero isso é zero. E o segundo termo da expansão, né, d quadrado, né, avaliado em alfa igual a zero, vai ser simplesmente mc ao quadrado de novo. Tá? Você pode mostrar isso aqui. Então, de maneira que, veja, a minha energia vai ser simplesmente mc ao quadrado. Se eu substituir aqui em cima, né, se eu substituir agora alfa por P sobre mc de novo e etc., eu vejo que a minha energia vai ser E igual a mc ao quadrado mais P quadrado sobre 2m, ou se você preferir, E igual a mc ao quadrado mais mv ao quadrado sobre 2. Então, olha que massa, né? Então, veja que esse segundo termo aqui é simplesmente a energia cinética da partícula, de acordo com a teoria de Newton, certo? E esse primeiro termo aqui é uma correção que Einstein encontrou, que é a energia de repouso da partícula, tá? Então, muito interessante isso, porque, veja, o que Einstein fez na teoria da relatividade especial foi simplesmente corrigir, né, entre aspas, a teoria de Newton para o caso de partículas que se movem com velocidades próximas à da luz, tá? Mas, olha, aqui eu estou olhando para V muito menor do que C, né? Então, eu estou olhando para as partículas que se movem com velocidade muito menor do que a da luz, que é o caso dos nossos objetos cotidianos, né? Um carro, um projétil que você joga, né? Até um míssil, né? Todas essas velocidades são muito menores que a velocidade da luz. Lembra que a velocidade da luz é absurda, né? É 3 vezes 10 à oitava. Então, para o caso cotidiano e prosaico, a gente tem simplesmente essa expansão aqui. A gente tem que a energia, trocar a energia, essa energia como dada por essa expressão aqui em cima, por sua expansão em Maclaurin, é realmente legítimo. E é dado por isso aqui, tá? Esse mc ao quadrado é uma correção à dinâmica newtoniana. Então, como último exemplo, tá? Esse é o exemplo 11, é um exemplo aqui um pouco mais simples da força gravitacional. Considera que a gente tem uma partícula de massa m que é posta a uma altura L, tá? Que eu estou chamando de Lzinho aqui, acima da superfície da Terra. Então eu tenho aqui a Terra, né? Muito bem desenhada, certo? E a Terra tem uma massa m, que eu estou denotando aqui por mzão, né? E um certo raio, né? O raio da Terra, que eu estou denotando, é claro, a Terra é um elipsoide, isso mesmo, um elipsoide, mas a gente aproxima para um círculo, claro, né? Então eu tenho um certo raio aqui, Rzão, e eu coloco essa minha partícula a uma certa altura L aqui da superfície da Terra. Lá na primeira unidade eu vi o seguinte: então, sobre essa partícula age uma força gravitacional, né, que puxa ela em direção ao centro da Terra, e cuja magnitude é G, né, a constante da gravitação universal de Newton, vezes a massa da partícula, vezes a massa da Terra, sobre a distância da partícula ao centro da Terra, que nesse caso vai ser Lzinho mais Rzão, né? Tudo isso ao quadrado, claro, né? Uma força que cai com o inverso do quadrado da distância. Então vamos lá, né? Vamos perceber o seguinte: e vem cá, e se esse L aqui for muito menor do que o raio da Terra, né? Então, se eu escrever, por exemplo, L sobre R é igual a beta, eu defino isso, a minha expressão agora vai ficar assim, né? O denominador vai ficar R quadrado, 1 mais beta, tudo isso ao quadrado. E se eu quiser olhar para esse limite aqui, onde beta é muito menor do que 1, tá? Onde esse Lzinho aqui, ou seja, onde a partícula está muito próxima da superfície da Terra, né? Como seria a expressão para essa força gravitacional, né? Bem, de novo, posso usar aqui a minha expansão de Maclaurin em torno de beta igual a zero, certo? Beta é muito menor que 1, é um número muito próximo de zero, então eu troco F por F avaliado em beta igual a zero, mais dF de beta, beta igual a zero, tá? Tudo isso vezes beta, mais todos os termos aqui de ordem beta ao quadrado, né?
Então, lá no último exemplo eu mantive até os termos de ordem beta ao quadrado, mas aqui eu só vou manter o primeiro termo, tá? Ou seja, o termo aqui de ordem beta, né? Então veja que tomando isso aqui igual a zero, tá? Ou seja, eu estou bem próximo mesmo da superfície da Terra, tá? Eu vou ter isso aqui com mg mais... eu posso mostrar também que essa primeira derivada aqui é zero, isso está feito na nota de aula, veja lá. Essa primeira derivada avaliada em beta igual a zero é simplesmente zero, certo? Então eu vou ter... Esse primeiro termo vai ser mg mais zero, tá? Ou seja, g aqui, na verdade, eu defini como sendo a aceleração da gravidade, tá? Que vai ser perto da superfície da Terra, que vai ser gm sobre r ao quadrado, tá? Simplesmente uma definição para os termos que aparecem aqui nessa lei. Então eu vou ter que isso aqui vai ser de fato mzinho a massa da partícula vezes g, né? Ou seja, um resultado completamente esperado que a gente tem no ensino médio, certo? Lá nos cursos de Física 1 e etc. Perto da superfície da Terra, a aceleração da gravidade é uma constante, é esse g aqui, e de fato a força que age sobre a partícula aqui posta nesse regime, né, é F igual a mg. Então a teoria da física é absolutamente consistente. Veja como as séries de Taylor nos permitiram provar essas coisas aqui explicitamente, rigorosamente, matematicamente. Tá certo, gente? Então foram dois exemplos aí para motivar vocês. Então, recomendo que vocês revejam, refaçam os exemplos dessa aula. Eu não coloquei exercícios nas notas de aula para que vocês se concentrem em entender os exemplos dessa aula, tá bom? Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente estudou séries de Taylor, a gente viu essa expressão aqui, né? A expansão em série de uma certa função f de x, infinitamente diferenciável em um certo intervalo, tá? Esse intervalo módulo de x menos a menor do que r, tá? A gente viu que a gente calcula esses coeficientes aqui, mas a gente precisa determinar, né, esse raio de convergência explicitamente, tá? E a gente também aprendeu a fazer isso, né, determinar esse raio de convergência através do teste da razão, né, em muitos casos, mas você pode também tentar usar outros testes, certo? Como o teste da raiz, por exemplo. E a gente aprendeu a expandir as funções elementares, né, exponencial, seno, cosseno, etc., em Maclaurin, e vimos exemplos importantes de aplicações, certo? A gente também viu o seno, né, em Taylor, exponencial em Taylor também, em torno de outros números que não x igual a zero. Tá? E a gente viu algumas aplicações aqui relativas à física. Certo? Então com isso a gente chega aqui, vamos deixar saudades, né? A gente chega no final do nosso curso de cálculo 3, né? Então vamos se preparar para a prova que virá. E um feliz fim de ano a todos e às suas famílias aí. Feliz Natal. Certo, gente? Um abraço e até o próximo encontro.